Bom dia, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Bom dia. Bom dia, Landes. Bom dia, Isabelle. Tudo bem? Bom dia, Bernardo. Tudo bem aí? Todo mundo? Bom dia a todos que já estão acordados às 7 da manhã de uma quarta-feira. Vamos lá, pessoal, trabalhar? Ontem nós paramos na página anterior, né? A gente terminou a letra D. Aí eu deixei para fazer hoje a letra E, certo? Então, vamos ler aqui a letra E, sem muita demora. Bom dia, Cássio também. Ana, para a gente fazer o máximo de exercício hoje, né? Então vamos lá. Suponha que no quadro 2 a escolha para a grandeza constante tivesse sido. Ah, tá. Não, é letra G. A letra E e F a gente vai fazer. Não precisa fazer porque ela é muito extensa. E é só para comprovar a letra D, tá bom? Então, tanto essas duas são comprovações. São comprovação da letra D. Então não precisa. Vamos para a letra G que aí a gente adianta a nossa vida, tá bom? Porque se eu conseguir fazer isso, a gente não precisa fazer resumo. Lembra aqueles resumos que a gente fez? A gente não precisa. Eu não queria fazer de novo, não. Só em último caso. Tá bom? Bom dia, Murilo. Fechou? Então vamos para a letra G, tá? Ó. Em cada uma das situações encontradas nos itens anteriores, você trabalhou sempre com duas grandezas. Com base nas soluções obtidas, sintetize a natureza dessas grandezas em relação a uma das situações intermediárias. Nossa, sintetize a natureza dessas grandezas em cada uma das situações intermediárias. Para isso, escreva no quadro abaixo se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, presta atenção. Se eu perguntar o que acontece com uma grandeza quando uma aumenta, a outra aumentar junto, elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Agora, se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Entenderam a ideia? Diretamente e inversamente. Então eu vou perguntar assim para vocês. Pessoal, se o número de trabalhadores aumentar, o que que acontece com o número de horas? Aí você vai escrever para mim. Diminui ou aumenta. Entendeu? Só para a gente poder ter uma resposta padrão. Pessoal, o número de trabalhadores aumentou. Quanto mais trabalhadores eu tenho, o que acontece com o número de horas? Eu preciso trabalhar mais horas ou menos horas? Menos horas. Inversamente proporcional. Entendeu? Então vamos lá. Ou ao contrário também, né? Pode ser. Vamos para o primeiro. Cadê? Número de dias e horas trabalhadas. Quanto mais dias eu tenho, melhor ainda. Eu vou perguntar para as horas, ó. Eu vou perguntar para horas de trabalho. Quanto mais horas trabalhadas em um dia, eu vou precisar trabalhar mais dias ou menos dias?
que vocês acham? Vou perguntar de novo, hein? Olha a pergunta como é que ela está sendo feita. Quanto mais horas eu trabalho dentro de um dia, eu vou precisar de mais dias trabalhados ou menos dias? Manda para mim no chat. Estou esperando. Menos dias, perfeito. Então, se eu tenho mais horas e menos dias, elas são inversamente proporcionais. Perfeito, hein? Nono ano, como sempre, representando. Vamos para a segunda. Número de dias e número de operários. Quanto mais operários eu tiver, eu vou precisar de menos dias ou de mais dias? Quanto mais operários eu tiver para fazer um serviço, eles vão acabar essa obra mais rápido ou menos rápido? Perfeito, isso aí. Muito bem. Todo mundo respondeu certo. Inversamente proporcionais. Perfeito. Próximo agora. Horas diárias de trabalho, números de operários. Se eu tenho um número de horas, se os meus funcionários vão trabalhar mais horas no dia, certo? Se os meus funcionários vão trabalhar mais horas no dia, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários? Se eles trabalham mais, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários? E aí? Esse daqui vai ser o quê? Se os meus funcionários trabalham mais horas, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários? Isso aí, mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Então, os três são inversamente proporcionais, certo? Uma dica que eu dou para vocês é sempre fazer a pergunta para uma das grandezas, como eu fiz agora, vocês viram? Eu pegava e perguntava para uma grandeza, das duas. Atenção, ó, como é que eu vou explicar? Tá vendo que aqui eu tenho duas grandezas, ó? Uma tá aqui, a outra tá aqui. Então você vai perguntar para uma dessas duas. O número de dias e horas de trabalho. Espera aí, se eu tenho mais horas de trabalho, o que acontece com o outro? Eu vou ter mais dias, vou precisar de mais dias trabalhados ou menos dias trabalhados? Vocês entenderam a ideia? Sempre pergunta para outra grandeza. Se esse cara aumentar, o que acontece com o outro? E aí você vai pensar. Tudo bem? Entenderam a ideia? Como funciona? Beleza, gente? Manda um ok para mim, para eu saber se está tudo bem. Então tá bom. Vamos para o exercício, o próximo exercício, para a gente poder treinar isso direito. Olha lá, deixa eu só ler esse texto aqui primeiro. Aqui, ó, vamos ler. Todo problema que envolve proporcionalidade entre três ou mais grandezas é denominado problema de regra de três composta. Para solucionar esse tipo de problema, o primeiro passo consiste em reduzir o número de grandezas de forma a sempre obter duas grandezas com dados variáveis, o que pode ser resolvido por meio de uma regra de três simples. Ou seja, ontem teve uma aluna que perguntou sobre isso. A regra de três composta
ela é resolvida através de regra de 3 simples. Sim? Então, por exemplo, se eu tenho uma regra de 3 composta com 4 grandezas, eu vou precisar fazer duas regras de 3 simples. Para fixar uma ou mais grandezas e torná-las constantes, utilizam-se situações intermediárias. Desta forma, o problema vai se desdobrando em 2 ou mais problemas de regra de 3 simples, ou seja, o que eu acabei de falar. Olha aqui, ó. O problema vai se desdobrando em regras de 3 simples. Para resolver a regra de 3 composta, você usa a regra de 3 simples. Tá bom? É um resuminho aqui para você entender. Vamos para o exercício 1. Para vocês entenderem agora como que faz na prática. E outra, como que faz na prática e sozinhos, né? Porque eu quero que vocês aprendam a fazer também. Quando for fazer a prova, vocês vão precisar saber como faz. Então, aprende direitinho. Marcela resolveu fazer bombons para aumentar a renda da família. Ela sabia que 2 quilos de chocolate, então, 2 quilos de chocolate, era possível fazer 8 caixas de bombons, com 6 bombons iguais em cada caixa, 6 bombons por caixa. No entanto, ela decidiu colocar 12 bombons em cada caixa. Para diminuir despesas com embalagens. Para a primeira remessa foram comprados 6 quilos de chocolate. Quantas caixas de bombom para 12 bombons são necessárias para a mesma remessa? Então, deixa eu explicar para vocês. Ó. O passo a passo que eu vou fazer agora é exatamente como vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, atenção para vocês entenderem como faz. Primeiro passo, você tem que identificar as grandezas. Como esse exercício é um exercício de regra de 3 composta, geralmente vai aparecer 3 ou mais grandezas. O que são essas grandezas? Essas grandezas são quilos de chocolate, foi o primeiro que eu grifei, olha aí no texto. Caixas de bombom, certo? A caixinha mesmo de bombom. E a terceira grandeza, bombons por caixa. Sim? Então, primordial, primeira coisa, identificar quais são as grandezas. Identificou? Vamos jogar isso na tabela. Vamos ver como é que vai ficar. Quilo de chocolate, certo? Segundo, caixas. Terceiro, bombom por caixa, que é bombom por caixa. Bombom por caixa. Na situação conhecida, você vai preencher exatamente com as informações que ele deu. Então, 2 quilos de chocolate em 8 caixas, colocando 6 bombons em cada. Certo? É o primeiro dos 3 que eu grifei. Na sequência, eu vou ter 12 bombons por caixa, 6 quilos de chocolate. E aqui é o que eu quero descobrir. Olha a pergunta aqui, ó. Quantas caixas... Opa, peraí. Aqui, ó. X. E ó, o X aqui, ó. Quantas caixas para 12 bombons serão necessárias para a primeira remessa? Certo? Então, esse seria o meu X. Vamos ver como que a gente vai resolver isso? Deixa eu explicar para vocês, ó. Agora, atenção. Você vai precisar transformar duas grandezas em constantes. Como que eu faço isso? Eu vou escolher a grandeza 2 para puxar para cá. E eu vou escolher a grandeza 12 para puxar para o meio. Aí agora que eu vou explicar. Eu poderia fazer ao contrário. Eu poderia puxar o 6 de cima, olha lá, tá vendo? O 6 de cima e o 6 de baixo. Sim? O que eu não posso fazer
é nunca puxar o x, porque o x é a letra que eu quero descobrir, entendeu? Então aqui eu vou criar uma outra incógnita, que é o y, beleza? Olha como poderia ter sido feito. Poderia ter feito assim, ó. Puxado, deixado o y aqui, o 8 puxado para cá e o 12 para cá. A regra maior é, sempre tem que ser um de cada lado. Então, puxa um daqui, puxa um daqui. Ó, eu puxei daqui para cá, puxei daqui para cá. E a terceira, você tem que colocar um y, entendeu? E tem outras formas que você também poderia ter feito, ó. Poderia ter puxado o 6 aqui, o 6 aqui e colocado o y aqui. Ou então ainda, olha outro exemplo. Tudo isso aqui são possibilidades, tá bom? Então, se você fizer diferente, quando você for fazer o seu sozinho, não quer dizer que o seu está errado, só quer dizer que o seu está diferente. Eu poderia ter colocado o y aqui embaixo, puxado o 8 daqui e o 6 aqui. Entendeu? Sempre tem que seguir essa regra. Um de um lado, outro do outro e colocar a letra y. Fechou? Eu vou colocar aquele primeiro exemplo que eu já resolvi para mim. Então, ó, o 2 eu vou puxar para cá. Aqui eu escolhi colocar o y e o 12 daqui. Fechou? Aí agora eu vou resolver a minha regra de 3. Ó, vou resolver minha regra de 3 em verde. Como eu não posso usar esse cara aqui, ó. Por que eu não posso usar esse cara verde? Porque em cima já está constante. Vocês estão vendo isso? Em cima ele já está constante. O 2 e o 2. Então, uma regra de 3 em que eu tenho duas coisas constantes, de baixo também vai ser igual. Não posso usar esse. Eu vou usar, então, esses dois aqui, ó. Essas duas linhas aqui. Beleza? Vamos começar com isso. Eu vou escrever aqui assim pra gente, ó. 1. Primeiro. Que a primeira continha que a gente vai fazer é a verde. Beleza? Vamos lá. 8 está para 6. 8 está para 6, assim como y está para 12. Agora a gente precisa saber se essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não esqueçam de fazer a pergunta. Se você perguntar para uma grandeza e ela for uma aumentar enquanto a outra diminuir, já sabe que ela é inversamente. Então, preparados? Vamos lá. Quanto mais bombons por caixa eu colocar, eu vou precisar de mais caixas ou menos caixas. Então, atenção, hein? Eu tenho a caixinha, dá pra ver aqui, eu tenho a caixinha de bombom. Se eu colocar um bombom por caixa, certo? Um bombom em cada caixa, eu vou precisar de um monte de caixa para colocar os bombons. Agora, se eu colocar um monte de bombom por caixa, eu vou precisar de mais caixas ou menos caixas? E aí, responde para mim no chat. Vamos lá. Se eu colocar muitos bombons em uma caixa só, eu vou precisar de mais caixas ou menos caixas? Perfeito, menos caixas. Parabéns. Eu pensei que ia ser pior, viu? Vocês estão indo muito bem. Então, se quanto mais bombons por caixa eu coloco menos, preciso de menos caixas, eu vou ter inversamente proporcional. Fechou? Fechou. Vamos lá. Aqui, quando a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, a gente multiplica em coluna. Ó, não é em cruz, tá vendo? Em coluna. Vamos lá, então. 12 vezes y vai ficar 12y.
E aqui vai dar 48, certo? Esse 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou continuar aqui do lado, ó. 12y igual a 48, espelhei minha conta. Y igual a 48 dividido por 12, y igual a 4. Venho aqui na minha tabelinha e coloco, ó, y igual a 4. Fechou? Tudo bem? Entenderam como é que faz? Uma regrinha de 3 simples. Professor, mas nosso objetivo não é achar o valor de y, é achar o valor de x. Exatamente. Então agora a gente vai ter que fazer outra regrinha de 3. Por isso que eu falei para vocês. Dependendo do número de grandezas, a gente tem que fazer o número de regras de 3. E agora eu vou usar essas duas aqui, ó. Aí. Olha lá, ó, a vermelha. 2 é a segunda. Agora eu estou falando sobre essas duas grandezas aqui. Quilos de chocolate e caixas. Ah, mais uma perguntinha. Eu posso fazer isso com esses dois aqui de baixo? Opa, peraí que eu não selecionei o quadrado. Eu posso fazer com essas duas de baixo aqui, ó? Sim ou não? Posso ou não, gente? O que me impede de fazer com essas duas de baixo? Tem uma coisinha aqui nesse quadrado vermelho que eu não posso usar. Por que eu não posso usar assim? Vamos, pensa. Por que eu não posso usar esses dois de baixo que eu selecionei em vermelho? Isso, muito bem, porque o 12 repete, porque o valor de baixo não mudou. Perfeito. É isso mesmo, certo? Então, eu não posso usar esse daqui. O 12 ele está constante. Nunca pode usar constante em regra de 3, certo? Você vai ter que usar esses dois aqui. Então, vamos lá. Ó. Segunda regra de 3. Como vai ficar? 2, agora ó, já descobri o valor do y. 2 está para 4, assim como 6 está para x. Vamos ver se ele é diretamente ou inversamente proporcional? Pensa aí comigo, hein? Vou perguntar, vocês vão pensar e vão me responder. Ó, quanto mais quilos de chocolate eu for fazer, certo? Quanto mais quilos de chocolate eu preparar, eu vou precisar de mais caixas ou menos caixas? Quanto mais quilos de chocolate eu fizer, eu vou precisar de mais caixas para embalar eles ou menos caixas? Mais quilos, mais caixas ou menos caixas? Alanis acertou. Só não vou falar que tem pessoal para responder ainda. Então, repetindo, hein? Quanto mais quilos de chocolate eu fizer, imagina que eu vou fazer um panelaço de chocolate. Eu vou precisar de mais caixas para embalar ou menos caixas? Muito bem, perfeito. Ó, vocês estão entendendo direitinho. Então, essas duas grandezas, essa aqui com essa, elas vão ser diretamente proporcionais. Viram? Dá para entender bem porque está bem colorido, né? As duas de cima são diretamente, as duas de baixo são inversamente. Quando elas são inversamente, eu multiplico em cruz. Viu? Não esqueçam. Então vamos lá. 2 vezes x vai ficar 2x. 6 vezes 4 vai ficar 24.
Esse 2 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, é 24 dividido por 2, que vai dar 12. Ah, professor, mas deu o mesmo valor do de baixo. Coincidência, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou deixar vocês copiarem. Depois que copiar, manda um ok para mim, tá? Prontinho, né? Vamos para o item 2 agora. Dá uma lida e vai preenchendo a tabela que eu já... Opa, atualizou a página. Vou esperar um pouquinho agora. Já tô entrando de novo. Peraí, tá, gente? Peraí. Só um pouquinho. Vamos lá. Tá bom, vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá bom, Murilo? Vamos lá. 2. Em seu trabalho de história, Mateus compôs 8 páginas com 25 linhas de texto cada e cada linha com 15 centímetros de comprimento. Para que fique esteticamente melhor, ele quer compor o mesmo texto em 10 páginas com 24 linhas em cada página. Qual deverá ser o comprimento de cada linha? Então, deixa eu explicar para vocês essa parte. Rapidinho, deixa eu explicar aqui, ó. Imagina que você tem um livro, certo? Um livro não didático, um livro mesmo. Um livro, certo? Deixa eu pegar aqui, ó. Um livro. E nesse livro, você escreve desde o começo da linha até o final da página, bem no finalzinho, sem margem, certo? Não tem livro que tem aquelas margens bem grandes assim? Imagina que esse daqui não tem margem nenhuma, bem do comecinho até o final. Se eu uso a linha maior, eu consigo colocar mais palavras, certo? Se eu consigo colocar mais palavras, eu preciso de menos linhas. O número de linhas vai diminuir.
Então, vamos pensar agora. Ó. Se as linhas forem maiores, assim, de comprimento, eu vou conseguir colocar mais palavras e o número de linhas diminui. Entendeu? Então, quanto maior a linha, menor o número de linhas. Beleza? Entenderam a ideia? Vamos agora tentar preencher nossa tabela. Tá bom? Ó, primeira grandeza que ele fala pra gente. Deixa eu pegar a tinta azul de novo. Ó, 8 páginas, 25 linhas, 15 centímetros de comprimento. Certo? Depois ele fala que vai querer 10 páginas, 24 linhas e qual vai ser o comprimento. Fechou? Vamos lá, então, ó, eu tenho as grandezas página, tenho a grandeza linhas e tenho a grandeza comprimento. Tudo bem? Vamos pegar a situação conhecida, que é a primeira situação que o enunciado deu para a gente todas as informações. 8 páginas, 25 linhas, 15 de comprimento. Na situação desconhecida, eu só sei que eu tenho 10 páginas e 24 linhas. O comprimento é o que eu quero saber, então o comprimento eu vou chamar de x. Tá bom? Qual deverá ser o comprimento? Vou até pintar aqui de vermelho para a gente saber. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos, peraí. Vamos puxar as informações que eu ensinei a vocês. Olha lá. Eu vou dobrar o 8 da primeira linha, vou dobrar o 24 da segunda linha e o y eu vou deixar aqui embaixo. Lembrando, você pode fazer isso diferente, tá bom? Não é obrigatório fazer desse jeito que eu acabei de fazer. Isso daqui é só uma das formas de resolver o problema. Ok? Deixa eu ver. Tá, acho que dá tempo da gente fazer isso aqui ainda hoje. Vamos começar então com as duas primeiras colunas. Ó, eu não posso usar de cima porque o 8 está repetido. Então eu vou deixar só os dois de baixo. Vou fazer a conta aqui do lado. 25. Opa. Eu vou precisar fazer ela aqui em cima, viu, gente? Porque antes eu preciso saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente. Então, vou fazer primeiro aqui, ó. 25 está para 15, assim como 24 está para y. Certo? Vamos ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente. Quanto maior o comprimento... Peraí. Olha lá, ó. Quanto maior o comprimento da minha linha, eu vou precisar de mais linhas ou menos linhas? Se eu coloco mais palavras na linha, eu preciso de menos linhas. O texto vai ficar mais curto. Então, quanto maior o comprimento da linha, menor o número de linhas. Então, ela é inversamente proporcional. Tá bom? Inversamente proporcional. Vamos multiplicar isso aqui em coluna, ó. Inversamente, não esqueçam que é sempre em coluna. Eu tenho 24y e do outro lado é 25 vezes 15. Vai dar 375. Certo? Esse 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho y igual 375 dividido por 24.
esse número não vai ser o número inteiro, tá bom? Vai ficar um número quebrado. Eu vou usar 15,6 aproximadamente. Ou seja, as linhas do meu texto vão precisar ter 15 centímetros, 6 milímetros, aproximadamente, né, gente? Então, vou colocar aqui, ó. 15,6. Beleza? Vamos agora encontrar o valor do x. Acho que dá tempo, hein? Se a gente fizer rapidinho, dá tempo. O x eu vou ter que usar esse daqui com esse daqui, ó. Porque não dá para usar o do meio, que o do meio repete. Sim? Vamos lá então, ó. A segunda regra de 3 vai ficar 8 está para 15,6, assim como 10 está para x. Preciso saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo aí. Vou aparecer aqui para vocês, ó. Se eu tenho comprimento maior, eu vou precisar de mais linhas ou menos linhas. Quanto maior o comprimento, mais linhas ou menos linhas? Menos linhas. Então, ela é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, a gente multiplica em coluna. Beleza? Não vai dar tempo de a gente terminar hoje. A gente termina amanhã, gente. Deixa essa segunda para amanhã, tá bom? Porque senão não vai dar tempo. Eu não quero deixar o exercício pela metade. Só falta o número 2 e eu faço 2 amanhã, tá bom? Tchau. É, quantidade de páginas, isso mesmo, Alanis. Tchau, até amanhã. Amanhã a gente tem 3 aulas e a gente consegue discutir bastante. Até amanhã.